Olá, boa tarde a todos, meus amigos e minhas amigas da nossa querida Casa do Caminho. Sejamos todos muito bem-vindos ao estudo do Evangelho, nesse sábado, como nós temos feito todos os sábados, estudo do Evangelho, estudo do Livro dos Espíritos, para que a gente não se afaste, dos estudos, que isso é tão importante para nossas vidas, nosso progresso espiritual. Então, antes de nós começarmos o nosso estudo de hoje do Evangelho, nós gostaríamos de fazer a nossa prece, a nossa habitual prece que a gente faz sempre, para que a gente possa entrar em contato com os amigos espirituais e, através desse contato, nós termos um entendimento bem acessível, do que a gente está estudando e que a gente possa trazer isso para nossas vidas, porque o objetivo é justamente esse. Então, vamos conversar com Jesus, vamos pedir a Jesus que esteja conosco sempre. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, estudando esse Teu Evangelho de amor, Jesus. Esse Evangelho que tanta luz traz para nossas vidas. É o nosso farol que nos ilumina o caminho e nos ajuda a percorrê-lo com mais tranquilidade e um pouco de mais entendimento. Então, Jesus, continuamos aqui, pedindo a Ti, pedindo a nossa Mãe Maria, essa Mãe querida que nos carrega no colo como filhos que somos Seus, aos nossos amigos queridos da nossa Casa do Caminho, nossos diretores espirituais, Dr. Ermo, Dr. Bezerra de Menezes e tantos outros, são nossos guias e protetores, e acima de tudo, Senhor, pedimos a Deus, que é nosso Pai, que nos una sempre, que nos dê o entendimento necessário para que a gente possa perseverar nessa caminhada evolutiva, que para nós, espíritos imperfeitos ainda, continua tão difícil, mas que estamos tentando e estamos conseguindo. Obrigado por tudo, Jesus, e que seja em Teu nome e em nome de toda a espiritualidade amiga que estamos aqui pedindo a permissão para iniciar o nosso estudo dessa tarde. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus amigos, estamos aqui mais uma vez no nosso estudo, não é? Nosso estudo do Evangelho, que é, como eu disse na prece, é o nosso farol que ilumina os nossos caminhos para que a gente possa caminhar melhor. Mas antes, eu gostaria de fazer um lembrete a vocês. Continuamos pedindo ajuda para que a gente continue distribuindo as bolsas para assistência social, não é? Que eles pegam de alimentação, e isso aí, sempre com o Covid diminuiu muito, a contribuição, mas esperamos que agora aumente e que a gente tenha sempre condições de estar dando assistência para aqueles nossos irmãozinhos que estão menos favorecidos no momento, Então, é isso que eu gostaria de lembrar a vocês. A conta da Casa do Caminho, o Pix da Casa do Caminho é o número do CNPJ da casa. Então, é só que vocês peguem o prospecto ou liguem para o Guilherme, que eu não sei agora no momento, mas tem o número direitinho para vocês poderem fazer a doação, se vocês puderem, todo mês para a Casa do Caminho, para nos ajudar, tá bom? Então, vamos ao nosso estudo. Nós estamos aqui no capítulo hoje 25, que tem como título Buscai e Achareis. E vai ser o capítulo todo. São 3 itens que são longuinhos. Então, a gente vai procurar sintetizar um pouco, mas procurando entender o que Jesus queria dizer para nós quando ele nos trouxe esse estudo. Então, Jesus, olha só, ajuda-te e o céu te ajudará, o primeiro item. O outro deixa-me ver para dizer a vocês, ajuda-te e o céu te ajudará, observai os pássaros do céu e o outro não vos canseis pela posse do ouro. Então, tudo aqui, isso aqui está baseado no quê? Na lei do trabalho que leva o homem ao progresso. Então, quando Jesus
veio trazer isso para gente, que bate que a porta se abrirá, peça e conseguirás. A gente tem que entender o que ele queria dizer com isso. Então, vamos ler o item 1. Pedis e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, e o que procura, encontra, e se abrirá aquele que bate a porta. Qual é o homem que dentre vós dá uma pedra ao filho que pede pão? Nós aqui na matéria. Ou se ele lhe pedir um peixe, dá-lhe uma serpente. Ora, se vós, sendo maus como sois, ou seja, imperfeito como somos ainda, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, nosso Deus, dará os verdadeiros bens àqueles que o pedirem. Aí vamos lá ver como é que a gente pode entender isto. Sob o ponto de vista terrestre, está dizendo aqui, buscais e achareis é análogo a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio de quê? Da lei do trabalho, uma lei divina, uma lei de Deus. E por conseguinte, o progresso da humanidade, o progresso do ser humano, né? Enquanto o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho põe em ação as forças da inteligência. Então, a gente percebe o seguinte, lá na infância da humanidade, o que acontecia? O homem só aplicava a sua inteligência, que estava muito ainda pouco desenvolvida, na procura do alimento, os meios de se preservar do mau tempo, eles se metiam lá numa caverna, e de se defender contra os inimigos. Bastava isso para eles. Nós vivíamos ainda na infância da nossa encarnação, ou seja, lá nos primórdios do homem, quando foi criado, nessa base, ainda a base meio que animalizada, né? Porque a gente procurava o alimento, procurava onde morar e procurava se defender dos inimigos. Ponto. Com o passar das encarnações, o que o homem foi percebendo? Porque Deus deu a ele uma coisa muito importante, que foi a inteligência. Né? Foi o diferencial dele para os animais, nós homens, é a nossa inteligência e, em consequência disso, vem o nosso livre-arbítrio, que nós respondemos pelo livre-arbítrio, ou seja, pelas escolhas que fazemos. Nós temos responsabilidade sobre as escolhas que fazemos. Então, nós temos a inteligência e temos o livre-arbítrio para escolher o que nós quisermos. Então, quando Deus deu essa inteligência, o homem, a partir das reencarnações sucessivas, ele foi sentindo a necessidade de procurar coisas melhores para ele. E nisso ele foi progredindo, e nisso ele foi trabalhando e foi progredindo. E nisso foi descobrindo coisas. Então o homem começa a trabalhar junto com a ciência, vem descobrindo coisas, tudo em consequência do progresso. Aí vem a pergunta, mas se o homem tem que correr atrás da sua sobrevivência, então temos que pedir a Deus isso? O nosso contato com Deus, com Jesus, tem que ser eterno, porque Ele nos dá a força, Ele nos dá a ideia, Ele nos dá o modo pelo qual nós podemos sair de uma situação embaraçosa quando estivermos. Muitas das vezes na nossa vida nós encontramos numa encruzilhada. Nós não sabemos exatamente o que fazer. É nessa hora que a gente tem que pedir ajuda. Pedir ajuda, a gente pede ajuda sempre. Mas pedir ajuda para que a gente tenha força para passar por aquele momento, para que a gente tenha uma luz para ter uma ideia de como sair daquilo e para que a gente tenha responsabilidade sobre aquilo que a gente está querendo fazer. Então, isso nunca vai nos faltar. Os amigos espirituais nunca deixam de nos atender. Eu não vou pedir coisas materiais. Às vezes Deus até atende numa coisa ou outra quando vê a necessidade e o esforço da pessoa. Mas assim, normalmente,
o que a gente pede, o que a gente pensa, o que a gente quer, é muito mais do que nós necessitamos. Porque nós temos a necessidade daquilo básico, mas nós queremos o supérfluo. Então, o que Jesus vem trazendo para a gente no momento em que ele quer que a gente entenda isso? Olha só. Imbuído do nobre propósito de incentivar a humanidade ao progresso, Jesus Cristo assevera a seus irmãos com toda a firmeza que aquele que busca acha. E para imprimir responsabilidade a essa atitude, os orienta a buscar no trabalho digno os recursos que possam lhe proporcionar adiantamento material e espiritual, de acordo com o momento e a situação em que se encontra. Conforme a inteligência do ser humano vai se expandindo, ele vai procurando coisas melhores. Mas o que Jesus traz para a gente, sempre com muita clareza, é que a gente nunca coloque as nossas ambições de coisas materiais acima da nossa necessidade de evolução espiritual. Não pode ficar acima disso. Por que não pode ficar acima disso? Porque se nós raciocinar, nós que somos espíritas, ou seja, estudantes da doutrina espírita, nós sabemos exatamente que daqui nada levamos. Chegamos aqui sem nada e vamos sair daqui sem nada. Ou seja, sem nada entre aspas. Nós vamos levar daqui tudo aquilo que nós de bem conseguimos levar dentro do nosso coração. As virtudes. Então, a maioria de nós vive a vida assim, trabalhando, todos nós temos que trabalhar, o trabalho é uma lei divina, porque se Deus não desse essa necessidade do trabalho para nós ficaríamos impactados naquela infância lá, naquele momento animalizado, sem pensar, tudo viesse de mãozinha beijada, não precisava trabalhar para nada. Então, nós fomos sentindo, nos deu a inteligência, para que nós começássemos a trabalhar o nosso lado inteligente para conseguir coisas melhores. Ah, Marilda, mas estamos passando um momento de muita dificuldade. As pessoas estão sem emprego, as pessoas estão passando fome. Sim, estamos passando, mas nada que não tenha jeito. A gente sabe que tem. Cada um passa pelo momento que lhe é necessário, porque Deus sabe do que nós estamos precisando. Então, cabe a nós, que temos um pouquinho mais de condições, segurarmos na mão daquele nosso irmão, que é nosso irmão, que está mais necessitado, e ajudarmos. Essa é a base de tudo. É a lei do amor e da caridade. Se nós pensarmos sempre nisso, poderemos estar em que situação financeira estivermos. Desde que nós trabalhemos dignamente, sem puxar, vou falar uma coisa muito, muito simples, como a gente costuma falar, sem puxar o tapete de ninguém, porque o fato é esse, gente. Tem pessoas que não veem nada além do que seus interesses materiais, nem que para isto tenham que pisar em alguém. Pisar, que eu estou dizendo assim, fazer algo para prejudicar aquela pessoa, para que ele possa usufruir do lugar da pessoa, ou de um salário melhor, ou sei lá o quê. Alguma coisa que venha lhe trazer benefício próprio, material, e aquela pessoa saia prejudicada. Muitas, você deve ver isso em muitos lugares. E é exatamente isso que Jesus vem nos ensinando. Pede, bate na porta de Deus, mas com humildade, pedindo proteção, pedindo ajuda no sentido de força, coragem, fé, para poder sair das suas dificuldades. E o que a gente vê? Quando a pessoa entra numa dificuldade, por exemplo, dificuldade financeira, o que acontece?
A pessoa entra numa paranoia, entra num desespero. Ainda mais se a pessoa tinha um jeito de viver assim, melhorzinho. De repente, ela perde aquilo. É difícil, a gente não vai dizer que é fácil. Você, de repente, você tem os seus compromissos, você tem as suas contas para pagar, você tem seus filhos na escola, na faculdade, sei lá o quê. Então, você entra num desespero. Agora, a questão é, se você entrar no desespero, no pânico, ou se rebelar, achando que Deus não está te ajudando, ou que ninguém está te ajudando, você vai resolver o que com isso? Aí é o momento de fazer a prece, pedir forças, pedir luz, pedir para o seu anjo protetor te ajudar com uma intuição para que você possa vir aquela luz e você encaminhar a tua vida através de um trabalho digno para melhorar a sua situação e você vai conseguir. Nenhum amigo espiritual do bem, nenhum amigo nosso espiritual, ele deixa de nos atender, deixa de nos acudir, deixa de nos dar forças. Então, não tem necessidade, isso eu estou falando para eu, Marildinha, agora, que a gente entre em depressão, que a gente entre no pânico, que a gente se enche de remédios para poder acalmar a situação de uma coisa que você sabe que vai ser, aquilo é passageiro, aquele remédio vai fazer um efeito durante horas. Enquanto você não mudar a sua cabeça e o seu coração e a sua fé em Deus, em Jesus, você não vai conseguir acalmar esse teu sentimento de materialismo. Temos que parar e pensar. Eu não levo nada disso. Não é se acomodar e dizer, vou sentar, não vou trabalhar mais, não vou fazer nada mais, porque eu já li no Evangelho que Deus supre tudo, Deus sabe que nós precisamos, então não vou fazer mais nada. Não. A lei do trabalho é uma lei divina. E é essa lei do trabalho que leva ao progresso teu e de todos os que te cercam. Se você analisar que todo trabalho tem um fim útil para você que ganha teu salário e para quem você está trabalhando, quantas pessoas vão usufruir daquilo? Quantas pessoas? Você não é um inútil. Você está correndo, trabalhando. Por exemplo, digamos, você seja um professor. Você está trabalhando, você se formou, você é um professor, você está trabalhando, você está ganhando seu salário, mas para quê? Para que você leve o ensino àquelas crianças, àqueles jovens, àqueles universitários, né? Dependendo do que tipo de aula que você der, você está ajudando um número grande de pessoas. Você não trabalha só para você. Você trabalha para você ganhar seu salário, mas você trabalha em benefício de todos. Por isso que se diz, vamos trabalhar com amor. Fazer o nosso trabalho com amor, para que a gente possa estar seguindo a lei divina chamada lei do trabalho, que leva ao progresso nosso e ao progresso de todas as pessoas da humanidade. Todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que fazer alguma coisa para que ajude o outro. Aí a gente vê, tem trabalhos que são mais importantes e outros menos importantes. Não. Todos os trabalhos são importantíssimos, porque todos os trabalhos ajudam a alguém. Todos. Então, você imagina, você trabalha na Conlurb, né? É um trabalho pesado. Eu vejo quando eles passam com um caminhão aqui na minha porta, passam correndo, e eu ainda mesmo fugiu e falo assim, esse povo aí não precisa nem fazer academia, né? Porque o que eles correm atrás pegando lixo e jogando dentro do caminhão. Imagina se não existisse esses nossos irmãos que trabalhassem na Conlurb. O que seria do nosso lixo? Então, meus amigos, todo e qualquer trabalho é digno. Então, é digno e essencial. Agora, o que nós temos que fazer? O que vem trazendo aqui Jesus para a gente? Vamos fazer o trabalho digno, seja ele qual for.
ele estando trabalhando com resignação e com amor, entendendo que aquilo ali está sendo melhor para ele naquele momento, não tem coisa melhor. Ele vai ser ajudado. Se ele tiver que passar por uma fase melhor, ele vai passar. Se ele não tiver, ele vai continuar ali, trabalhando dignamente, fazendo as amizades dele ali, ganhando o dinheirinho dele, e pronto. Então, Deus quer isso da gente. Vamos ler mais um pouquinho. As virtudes como a humildade, resignação, respeito e obediência necessitam ser desenvolvidas na intimidade de cada ser, né? Visto que buscar e achar as bênçãos de Deus que a gente procura, que ele vem dizendo aqui, forças positivas para o progresso moral da criatura, exige do homem um empenho e comprometimento verdadeiros com a sua transformação interior. Então, o que eu acabei de dizer agora? Enquanto não transformarmos a nossa mente e os nossos sentimentos no melhor, entendendo isso aqui, que a matéria não é nada, que nada de bem material nós vamos levar para lá, nós vamos usufruir aqui, porque é um empréstimo de Deus. É proibido ter coisas boas, você trabalhar? Não. Se você trabalhou dignamente e você tem as suas conquistas, você tenha, usufrua, porque é um empréstimo de Deus para você, para a sua família. Agora, sabendo que você não vai levar aquilo. Então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar, vou procurar ter o melhor para mim, para os meus filhos. O que eu puder dar de melhor eu vou dar, que é o pensamento de todos nós. Agora, eu tenho que praticar o quê? A caridade. Ou seja, eu tenho que estar sempre com boa vontade para o meu irmão, que às vezes tem menos do que eu. Porque isso é dever cumprido. Isso é consciência tranquila. Para quando nós chegarmos do outro lado, porque uma hora estaremos lá, nós pelo menos, apesar de sermos espíritos ainda muito imperfeitos, nós não teremos vergonha de chegar lá e dizer assim, caramba, eu só pensei em trabalhar, só pensei em ganhar dinheiro, só pensei nisso, só pensei naquilo, não quis saber quem é que estava precisando do meu lado, não quis saber nada. Eu só quis foi ver o meu lado e do meu núcleozinho ali. Que vergonha. Porque vai ser mostrado para você o que você teve a oportunidade de fazer e não fez. Então, meus irmãos, que nunca passe nenhuma oportunidade de fazer o bem por nós e que a gente não faça, para que não se arrependa depois. Isso é que é muito importante. Continuando. Eu fico cheia de livro aqui na minha frente, fico com Jesus ali, com Nossa Mãe Maria, Doutor Bezerra, Doutor Ema, tá todo mundo aqui comigo. Então, seguindo, porque eu falei a vocês que o capítulo é grande. Se Deus tivesse eximido o homem do trabalho, ou seja, se não fosse necessário o homem trabalhar, o trabalho físico, seus membros ficariam atrofiados. Se o tivesse eximido do trabalho da inteligência, seu espírito ficaria na infância do estado do instinto animal ainda. Eu falei já isso, né? Eis porque Deus fez do trabalho uma necessidade para o homem e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa forma serás o filho das tuas obras. Delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tu tiveres feito. Quer dizer, nós teremos a recompensa pelo trabalho que nós fizemos. Logicamente, pela nossa boa vontade, a nossa fé e a ajuda dos amigos espirituais, que estão sempre ali nos intuindo. Agora, não adianta eu chegar e dizer assim, ah, meu Deus, eu quero jogar na loteria e ganhar. Ah, meu Deus, me ajuda a jogar na loteria e ganhar. Dizem que a maior prova que o ser humano passa é a prova da riqueza, a mais difícil.
Aí aquilo só vai atrapalhar a tua vida, se Deus conceder isso a você. De repente consegue. Você vai fazer o que com esse monte de dinheiro? Vou comprar isso. Aí vem aquela história material, lógico, né? Vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou ajudar ali fulano, vou ajudar Beltrano. Na última hora não ajuda, é nada. Aquilo sobe na sua cabeça e você se sente Deus, porque tem tudo que quer. Atrapalha e demais o seu progresso espiritual. Então, nós temos que agradecer muito a Deus, principalmente as dificuldades pelas quais a gente passa, porque a gente lembra de rezar para os nossos amigos. A saúde da gente, quando falha, a gente lembra de pedir a quem? A Deus. Meu Deus, ai meu Deus, eu tenho que fazer tal exame. Ai meu Deus, eu tenho que ver isso. Eu tenho que fazer tal cirurgia. Me ajuda, meu Deus. Eu não quero morrer agora. É o que a gente pensa, né? Tomara que dê tudo certo. Me dá força para eu ir lá fazer, me dá coragem. Meus irmãos, eu estou falando isso, e minhas irmãs, todo mundo daí da Casa do Caminho sabe, mas pode ser que alguém que esteja me assistindo não seja da Casa do Caminho. Eu fiz uma cirurgia de coração de peito aberto, trocando a válvula aórtica. Só Deus sabe como é que eu consegui essa coragem de enfrentar, porque eu enfrentei porque não tinha saída. Você não é medrosa, Marilda? Muito! Você não tem pânico? Muito! Já teve depressão? Tive. Só que chegou numa hora, Deus me mostrou, vai, vai e vai. Não tem saída. E eu fui, segurei na mão de Deus, segurei na mão de Jesus, segurei na mão de doutor Bezerra, doutor Ervo, da minha mãe Maria. Eu entrei no centro cirúrgico com a certeza do amparo que eu estava. E saí de lá e estou aqui. Até quando Deus quiser. Então, vamos seguindo. 27 já. Vamos para outro. Observai os pássaros no céu. Quero ver se eu não estou pulando muito, não. Não acumuleis para vós os tesouros da terra, onde a ferrugem e as traças os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem a traça os consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, está aí também o vosso coração. Então, eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida. Trabalhe, trabalhe. Isso aqui é para dizer para a gente, trabalhe, tenha fé, trabalhe dignamente para o seu sustento e para a prosperidade, que o trabalho traz a prosperidade tua e de todos aqueles pelos quais você está trabalhando. Não é? Então, vamos ver aqui o que o doutor Bezerra fala aqui nesse outro. Então, meus amigos, arrastando consigo de uma maneira vigorosa sua bagagem pregressa, viciosa e completa de maus hábitos, nós, muitos homens, diante dessa orientação do divino mensageiro, dispensam atenção especial à afirmativa achareis, pois nela encontro sonora e agradável sintonia com seus interesses e ideais de conquista e poder material, relegando a segundo plano a orientação de buscar, que exige um trabalho, segundo julgam, exaustivo. De fato, receber verdadeiramente as palavras do Cristo e seguir suas orientações com fidelidade impõe ao ser humano um trabalho de transformação interior, mas representa procedimento imprescindível para o seu progresso espiritual. Meus amigos, nós estamos aqui encarnados, não é para acumular bens materiais, é para prosperar espiritualmente, evoluir,
em vez de um espírito, assim, um espírito imperfeito, um espírito cheio de defeitos que vem arrastando aquelas correntes atrás da gente, de egoísmo, de orgulho, de vaidade, disso tudo. Se nós temos que conseguir ir limpando isso dos nossos sentimentos. Porque aonde está o nosso pensamento e o nosso sentimento? É o nosso coração, hein? E é isso que nós vamos levar lá para o outro lado. Não podemos esquecer isso. Isso é uma coisa que ninguém gosta de tocar, mas nós não podemos esquecer isso. Nós levaremos para o outro lado todo o bem e todo o amor que dedicarmos aqui. Ou seja, toda a transformação para o bem, todas as virtudes que nós conseguirmos amealhar em nossos corações. Então, meus amigos, ao tempo, né? O tempo chegou. Mas eu vou ler mais um pedacinho, deixa eu ver. Não vos canseis pela posse do ouro, é o último item. Então, vem falando assim, não vos canseis pela posse do ouro ou da prata, ou de qualquer outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem suas vestimentas, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou em qualquer aldeia que entrardes, informar-vos sobre quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa dele até que vos retirais. Antigamente tinha muito isso, né? As pessoas iam viajando assim, iam parando nas casas, dormiam lá e tal. Ao entrar na casa, saudai-a dizendo que a paz esteja nessa casa. E se essa casa for digna disso, vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Então, meus amigos, essas palavras que Jesus dirigiu aos seus apóstolos quando o enviou pela primeira vez anunciar a boa nova, nada tinham de estranho naquela época. Estavam de acordo com os costumes patriarcais daquele momento. Então, se Jesus voltasse à terra hoje, não poderia mais dizer aos seus apóstolos, colocai-vos a caminho sem previsões. Né? Não era mais um momento. Justamente com seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Com elas, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência divina. Porque a preocupação muito é o que eu vou ter hoje, o que eu vou ter amanhã, como é que eu vou ter, que vestido que eu vou comprar, como é que eu vou fazer, que presente. Gente, Deus sabe que nós precisamos. E se estamos precisando passar por um momento difícil, é para que a gente aprenda algo com isso. Porque se só vier tudo de bom para o nosso lado, nós não aprenderemos. E se passarmos a encarnação inteirinha em momento difícil, é porque lá atrás nós não soubemos aproveitar o que tínhamos. E viemos nessa para que este momento difícil nos ensine a caminhar melhor. Tudo pelo amor de Deus para nós. Assim, diz o Espiritismo atualmente a seus adeptos, não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar a sua crença para adotar a vossa. Voltar para nós, né? Não forceis ninguém, não amaldiçoeis os que não pensam como vós. Acolhei aqueles que vierem a vós e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado pela violência, hoje é pela brandura. Então, um dia, nós teremos a brandura e o amor como a mola básica da vida no nosso planeta Terra. Estamos caminhando, está difícil ainda, mas está melhorando, vai melhorar cada vez mais. E depende de cada um de nós. Então, o que nós pudermos passar para os nossos queridos, para os nossos amigos, de amor, o que pudermos demonstrar e pudermos
é transformar em nós as nossas dificuldades em virtudes, o outro estará percebendo e a gente estará conversando com o outro a respeito disso. Então, meus amigos, já passamos até um pouquinho do nosso tempo. Eu espero sinceramente que a gente tenha entendido nessa questão da lei do trabalho, que leva à lei do progresso, e que nós não podemos ficar amealhados, grudados nessa questão só material. Ou seja, nós temos que voltar o nosso olhar para as nossas virtudes, que todos nós temos, para a questão da nossa evolução espiritual. Então, eu desejo a vocês um bom fim de semana, eu desejo a vocês muita saúde, eu desejo a vocês que continuem estudando conosco, peço a vocês que continuem, Evangelho, Livro dos Espíritos, assistam às palestras, os companheiros estão aí todo dia fazendo as palestras com tão boa vontade, venham nas reuniões públicas que já estão começando na sexta-feira à tarde, liguem para a Fátima marcando e vamos começar o trabalho da nossa casa vagarosamente, mas vamos, dentro das leis, das normas que a ciência nos indica e como o Dr. Erma também nos indicou. Então, um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e eu amo vocês. Tchau!